Na semana passada, nós lançamos aqui no canal um vídeo explicando por que você deve trocar os seus vasos comuns pelos auto-irrigáveis. E se você chegou até esse vídeo, significa que você entrou no site da Brota, aproveitou as promoções incríveis que estão rolando agora na Green Friday, adquiriu o seu vaso da linha Decor e veio tirar suas dúvidas sobre como montar e como plantar no seu novo vaso. E caso esse não seja o seu caso, você caiu nesse vídeo de paraquedas ou só de curioso, continua aqui comigo também porque você vai ver como é fácil de montar esse vaso e como você não precisa de nenhuma experiência em jardinagem para conseguir plantar neste vaso. Ah, e se você quiser, aproveita também para assistir o conteúdo anterior, em que a gente explica por que esse vaso é melhor do que um vaso comum. Eu vou deixar ele linkado no card aqui em cima. Sem mais delongas, vamos para o passo a passo então? Primeiro de tudo, vamos aos detalhes do vaso. Este modelo aqui é o Urbi no tamanho M. Existe também o tamanho G, que é próprio para plantas de porte grande, como por exemplo árvores frutíferas, arbustos, entre outras espécies. E também existe o modelo copo de leite. Esse aqui é o copo de leite do tamanho P, que é mais indicado para plantar ervas e plantas de tamanho pequeno. E existe também esse mesmo vaso no tamanho M, que já é para plantas de porte médio a grande. A Urbi M é mais indicada para plantas de porte médio e algumas espécies de tamanho grande. Esse modelo aqui tem 33 cm de altura e 25 cm de largura. Ele é composto por duas partes. A parte de baixo, que é um reservatório de água, e a parte de cima, onde vai ser colocada a planta. No reservatório de água, cabem aproximadamente 5,5 litros de água e dentro da parte da planta, cabem aproximadamente 6 litros de substrato. A Urbi M leva 3 raízes artificiais. Quando você compra um vaso da linha Decor, as raízes já vêm montadas, mas é possível que durante o transporte do seu vaso, elas acabem se soltando. Então, a gente vai para o primeiro passo da montagem do vaso, que é a colocação das raízes. Caso o seu vaso já tenha sido enviado com as raízes montadas, é só você pular para o segundo passo. Então, para colocar, não tem segredo nenhum. Tem aqui as 3 raízes e essas 3 cânulas que vão fazer o suporte das raízes dentro do vaso. Então, o que a gente vai fazer é pegar uma das raízes, a gente vai colocar esse caninho aqui dentro e vai deixar mais ou menos na metade da raiz. Esse mesmo processo vai ser repetido nas 3 raízes, então. Feito isso, chega a parte de você encaixar as raízes dentro do vaso. Então, o vaso na parte superior vai vir com 3 furos, onde serão encaixadas as raízes. Você vai colocar com essa parte que tem uma travinha de cima do vaso para baixo. Então, é só colocar aqui, encaixar. E aí, quando chegar na parte da travinha, você sabe que ele chegou no limite. Feito isso, então, se encerra o primeiro passo da montagem do vaso. E agora o segundo passo, que é preencher o reservatório de água. Com o reservatório de água cheio até o topo, com 5,5 litros de água, ele vai durar aproximadamente 90 dias. Isso pode variar, é claro, de acordo com vários fatores. Por exemplo, tamanho e espécie da sua planta. Também pode variar de acordo com a estação do ano, porque durante os meses mais quentes, as plantas vão absorver mais água e, consequentemente, a água vai durar um pouquinho menos de tempo no reservatório. Já nos meses mais frios, a maioria das plantas entra na sua época de dormência. Sendo assim, ela consome menos água e também com as temperaturas baixas, o substrato acaba levando mais tempo para secar. Caso você não queira encher o seu reservatório por completo, para deixar o vaso mais leve, para você conseguir movimentar ele com mais facilidade, não tem problema nenhum. O reservatório de água ele possui um visor de acrílico, por onde você vai conseguir acompanhar o nível da água. E assim você consegue ver exatamente quando você precisa repor a água. Então, para você fazer o preenchimento é muito simples. É só abrir a parte de cima, pegar a quantidade de água da sua preferência e encher. Muitas pessoas deixam comentários nos nossos vídeos questionando sobre a questão da proliferação de mosquitos. Mas quanto a isso, você pode ficar totalmente tranquilo, porque a água do reservatório fica completamente inacessível a mosquitos e a qualquer outro inseto. Isso porque ela fica fechada com a parte de cima do vaso.
ela fica totalmente vedada e, sendo assim, não existe nenhum outro meio de entrada de nenhum inseto. Como a gente já comentou, a parte aqui da frente fica tampada com uma placa de acrílico e a parte do reservatório fica fechada com a parte de cima do vaso. O que nos leva então ao terceiro e último passo da montagem, que é colocar a planta dentro do vaso. Como a gente já comentou aqui, os vasos da linha Décor, eles foram feitos para facilitar a vida das pessoas que querem ter plantas em casa, mesmo que elas não tenham nenhuma experiência com jardinagem. Pensando nisso também, então, o plantio no vaso Décor é o mais simples possível. Isso porque você não vai precisar de camadas de drenagem, de argila expandida, perlita, esse tipo de coisa que quem está começando pode não entender muito. Então você só vai precisar da terra e da planta em si. E se for da sua preferência, caso você queira, você pode cobrir a parte superior do substrato com pedrinhas, cascalhos ou qualquer tipo de palhinha protetora. Mas isso fica a seu critério, porque também não é necessário. Então agora eu vou demonstrar como se planta no vaso Décor. Então agora a gente vai para o primeiro passo da montagem, que é colocar a base de substrato dentro da parte do vaso. Então, a gente vai preencher aqui dentro com uma quantidade boa, que ao mesmo tempo dê firmeza para a planta, para a gente iniciar o plantio, e também deixa as raízes da planta numa altura em que ela consiga ter o contato com as raízes artificiais. Para isso, então, hoje eu vou usar o Super Solo, que também é um produto da Brota, que você encontra no nosso site. Esse solo ele é exclusivo para a utilização dos vasos da linha Décor. Ele é um substrato enriquecido com nutrientes e que tem uma mistura que é própria para plantas ornamentais. Então, se você quiser adquirir uma caixinha de Super Solo para colocar na sua planta, você vai encontrar no nosso site após colocar algum item da linha Décor no seu carrinho. Cada caixinha de Super Solo contém 2 litros de substrato e você vai precisar de aproximadamente 6 caixinhas dessa para encher uma Urbi M. Então, foram utilizados 2 litros de substrato aproximadamente, que equivale a uma caixinha de Super Solo, para colocar a base da planta. Ficou mais ou menos assim, e agora a gente já tem espaço suficiente para colocar a planta dentro do vaso. Agora o que a gente tem que fazer é remover a planta do vaso antigo. Então, para fazer isso, a gente vai dar uma apertadinha no vaso para soltar o substrato antigo. Eu vou fazer aqui dentro para não fazer sujeira. E a gente puxa delicadamente a planta de dentro do vaso, para não danificar as raízes dela. Feito isso, a gente vai soltar só um pouquinho do substrato velho para poder encaixar no nosso vaso novo. Não precisa soltar por completo, porque assim, ela tendo um pouquinho do substrato antigo da terra dela, ela consegue se adaptar com mais facilidade ao lugar novo que ela vai ficar. Então, vamos soltar só um pouquinho aqui. E pronto, a gente já consegue colocar no nosso vaso novo. Então, para fazer isso, a gente vai pegar a nossa mão e vai abrir um buraquinho bem no centro aqui do substrato para poder encaixar a raiz. E pronto! Agora, o último passo do plantio é só preencher o resto do volume do vaso com mais substrato até você cobrir todas as raízes da planta. E vai colocar, tipo, 2 dedinhos assim de substrato acima do caule. E pronto! Deste modo você finalizou agora o plantio no seu novo vaso. E agora é só você deixar no local que a planta tem preferência com relação a sol
e ficar de olho no nível de água para você saber quando que está na hora de você fazer o preenchimento novamente. Então agora que você já sabe como é simples e fácil de montar a sua planta nesse vaso, vamos tirar algumas das outras dúvidas comuns que as pessoas têm com o produto. Uma das dúvidas mais comuns é sobre as espécies de plantas que podem ser colocadas nesse vaso. Praticamente todas as espécies vão se dar bem dentro do vaso decor. As únicas espécies que a gente não indica para plantar aqui são suculentas, as plantas de clima desértico e também algumas espécies de plantas que possuem a raiz muito curtinha. As suculentas e as plantas de clima desértico, como por exemplo a rosa do deserto, são plantas que preferem o substrato mais seco, então elas não são muito indicadas para esse tipo de vaso. E as plantas que possuem as raízes muito curtinhas, elas não vão conseguir atingir as raízes artificiais por conta do tamanho da parte do vaso. Então elas também não são muito indicadas, pelo menos para este modelo. E talvez elas se deem melhor no vaso copo de leite de tamanho P. Outra questão também muito recorrente é sobre de qual material é feito o vaso. Ele é feito de polietileno reciclado, que é um material que é super resistente, ele é atóxico, ele não vai desbotar se você colocar o seu vaso no sol e ele também é antifúngico. Uma outra questão também é sobre como saber se as raízes artificiais estão funcionando. A maioria dos vasos de irrigação automática precisam que seja feita uma primeira rega no modo tradicional, colocando água por cima do substrato para que seja iniciada a simbiose entre as raízes artificiais e a raiz natural da planta. Esse não é o caso do vaso decor. Geralmente, depois ali de 3 dias do plantio, ele já inicia a irrigação automaticamente. Mas, caso você tenha uma planta que precisa de água diariamente, como é por exemplo o caso das samambaias e dos lírios da paz, você pode então fazer essa primeira irrigação do modo tradicional. Assim, isso vai acelerar o processo de simbiose das raízes artificiais e vai fazer com que a irrigação automática se inicie com mais rapidez. E como eu posso ter certeza de que a irrigação está funcionando? É muito simples, é só você espetar um palito de madeira, pode ser aqueles palitos de churrasco tradicionais, até você atingir o fundo do vaso. Depois que você remover esse palito, se ele estiver úmido e sujo, isso quer dizer que a irrigação está sendo feita. Como a irrigação é feita de baixo para cima, é totalmente normal que a superfície do substrato não fique úmida, porque a umidade vai se concentrar aqui embaixo mesmo, onde estão as raízes da planta, que é por onde ela absorve a água. Agora, caso esse palito, depois de espetado, saia seco e bem limpinho, isso quer dizer que a irrigação não está sendo feita ou ainda não foi iniciada. Primeiro de tudo, verifique se as raízes foram instaladas de maneira correta e se elas não se soltaram durante o processo de montagem e de plantio. Se o seu plantio é muito recente, faça a primeira irrigação do modo tradicional, colocando água por cima da planta. E faça o teste novamente. Caso ainda assim fique comprovado de que a irrigação não está sendo feita, entre em contato com o nosso atendimento e, se for o caso das suas raízes estarem com algum tipo de defeito, nós faremos um envio para você de forma totalmente gratuita. A gente também recebe muitas perguntas sobre a questão da reposição de água. As pessoas que nunca viram um vaso pessoalmente acabam ficando com essa dúvida de como fazer a reposição. E é bem simples, é só você segurar a parte de cima da planta para você ter acesso ao reservatório e fazer o preenchimento novamente. Para os vasos de tamanho P, não é problema nenhum, porque eles são bem leves e podem ser segurados apenas com uma mão. Já nos vasos de tamanho M, talvez você tenha alguma dificuldade para fazer esse processo sem a ajuda de nenhuma pessoa, por conta do peso do vaso. Porém, você consegue fazer sozinho sim. Basta você segurar o vaso com uma mão e colocar a água com a outra. Mas caso seja muito pesado para você, não tem problema você apoiar a parte do vaso por alguns minutos enquanto você faz o preenchimento, porque as raízes elas são maleáveis e não tem problema nenhum elas ficarem dobradas por alguns minutos. Então depois é só levantar, elas vão estar meio dobradinhas, mas é só você colocar na posição correta e depois montar novamente. Já para os modelos maiores, como a copo de leite M e a Urbi G, que possuem plantas com tamanho muito grande e ficam muito pesadas para serem levantadas, esses modelos já possuem um duto de irrigação, pelo qual você vai conseguir preencher a água do reservatório sem precisar levantar a parte da planta. Esse duto também possui uma tampa para que nenhum mosquito e nenhum outro inseto tenha acesso à água. Bom, gente, então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas e ensinar direitinho como fazer o plantio no seu vaso decor. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, é só você deixar o comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. E se você ainda não possui um vaso decor e ficou interessado,
é só você acessar o site da Brota Company e conferir os vasos com o melhor preço do ano que estão disponíveis agora durante o mês da Green Friday da Brota. Eu vou deixar aqui na tela também um cupom com mais 10% de desconto para você aplicar na hora de finalizar a sua compra. Mas corre, porque esses descontos são por tempo limitado, apenas enquanto durarem os estoques, e esse cupom também é válido por somente uma semana. E se eu fosse você, eu ia lá no site também para conferir um novo modelo da linha Decor, que é o vaso vietnamita, que é um modelo perfeito para plantas mais altas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e de conferir o restante dos nossos conteúdos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.